Sufocado pelo orgulho, pensei em ofender a todos e esquivar-me da resposta. Refleti. Por que haveria eu de responder a essa gentalha? Seria por acaso forçado a confessar segredos da minha vida a essa corja? Deveria alguma consideração a essa ralé que fui encontrar no Vale Imundo? Além do mais, se para lá eu também fui arremessado, considerava uma enorme injustiça. Não merecia estar ali. Achava-me superior, mais digno e melhor que os demais. Bem, entendo a reação do irmão Camilo. Espíritos suicidas não sabem dominar suas emoções. As más vibrações invadem seu interior e se expressam em palavras ofensivas. No entanto, Camilo, ao notar o tom sincero e contido de Belarmino, viu-se estimulado a assumir postura mais educada. Ignorando João de Azevedo, dirigiu-se ao nobre professor de dialética, que considerava o único com cultura suficiente para compreendê-lo. Eu, senhor professor, sou um indivíduo que se imaginava iluminado por um saber infalível. Na verdade, hoje começo a compreender que ignorava e continuo ignorando o que existe a 2 palmos do próprio nariz. Fui muito pobre, com o insuportável defeito de ser orgulhoso. Um homem que não descria da existência de um ser supremo, mas que jamais o respeitava, muito menos lhe dava satisfações. Quanto a mim, também não desejo permanecer desconhecido. Todos sabem os motivos que me levaram ao suicídio. A paixão pelo jogo. Joguei tudo, inclusive a honra e a própria vida. Por gentileza, senhor João de Azevedo, vamos deixar que Camilo prossiga. Em outro momento ficarei honrado também com a sua exposição. Fui ignorante em descrer na possibilidade de leis onipotentes partindo do Criador para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. Sofri, e minha vida foi repleta de desânimo. O arrependimento nunca foi virtude do meu caráter violento e agitado. Quanto mais sofria, mais irritado e genioso ficava. E o orgulho? Eterno companheiro. Fazia-me acreditar que, além de mim, só existiam valores medíocres. Foram décadas de sonhos não realizados, decepções e desejos insatisfeitos. E após tantos fracassos, a cegueira, amigo, atingiu meus olhos cansados como prêmio para tantas lutas. Que Deus tenha piedade. Somos todos sofredores. Fiquei cego. A eterna escuridão se estendia sobre meus olhos. E nem a ciência dos homens, nem a fé dos solidários amigos, nem mesmo as preces ao Criador seriam capazes de me curar. Cego? Eu? Como eu viveria assim? Pensava que se o ente supremo, de quem eu não descria até então, existisse realmente, isso não aconteceria, porque Deus não teria intenção de me desgraçar. Se houvesse milhões de cegos no mundo, todos filhos do mesmo Deus, eu nada teria com isso. Mas logo eu, não deveria ser. Injustiça um fim desses para mim. Cego. Era um absurdo. Ainda mais para tão nobre escritor cuja visão é matéria-prima fundamental. O desespero passou a devorar minhas energias, minha moral, minha coragem. Fui aos poucos reduzindo minha inferioridade de um covarde. Logo eu, que tão heroicamente sabia me livrar dos imprevistos da vida, impossibilitado de continuar a lutar? Dei-me por vencido. Ao ficar cego, compreendi que minha vida já pertencia ao passado. Era uma realidade distante. Foi assim que a obsessão do suicídio passou a rondar minha mente. A morte atraía-me como um honroso fim. Estendia-me os braços sedutores, mostrando falsamente a paz do túmulo em confortadoras visões. E como eram confortadoras, amigo Camilo Botelho? Seria a perfeita solução. O melhor meio para se chegar ao fim. Ao fim? Mas que fim, meu Deus? Decidido, sozinho com a desgraça, abandonado pela fé, criei um tribunal em torno de mim mesmo. Considerei-me um mártir
e condenei-me sem apelação. Mas por quê, Camilo? Por quê? É que tive medo e vergonha de ser cego. Matei-me no intuito de encobrir da sociedade, dos homens, dos meus amigos, a minha deficiência. Não, meu orgulho jamais permitiria. Ninguém iria se vangloriar vendo-me receber a compaixão alheia. Ninguém contemplaria o espetáculo humilhante da minha figura tateando nas trevas. Meus inimigos não teriam o prazer da vingança ao assistirem à minha derrota. 1000 vezes não! E Deus? Por que não recorreu à luz do Senhor Supremo? Deus? Foi ingrato comigo, pensava. Revoltei-me contra o destino. Para mim, Deus, o destino, o mundo, a sociedade, estavam todos errados. Só eu estava certo. Somente eu. Porque eu possuía inteligência avantajada e era tão pobre, quase faminto, ao passo que circulavam em torno de mim ignorantes de cofres recheados. Eu que me sentia idealista e bondoso, porque vivia molestado por problemas insolúveis. Eu, cujo coração era generoso, porque vivia incompreendido, ferido pelo descaso. Eu, honesto, correto, de bom caráter, porque vivia a tratar como patifes, negociar com ladrões, confiar em ordinários. Sim, era demais para mim. Ladrões, patifes, ordinários. Conheci bem esse tipo de gente no mundo do jogo. Certamente. Afinal, também era um deles. Repita isso e eu te mato, desgraçado! Ladrão! Eu quero respeito, senhores! Senhores, tenham calma! Controlem-se antes que sejamos expulsos. Por acaso desejam retornar aos braços do Vale Sinistro? O senhor tem razão. Por favor, senhor Botelho, continue. Faltou-me compreensão para tão grande anomalia, meus amigos. Não compreendi Deus. Não entendi sua lei. Não entendi a vida. Só compreendi uma coisa. Precisava morrer. Devia morrer. E quando uma criatura deixa de confiar no seu Deus e Criador, torna-se desgraçada. É um miserável, um demônio, um réprobo. Quer o abismo, procura o abismo, atira-se ao abismo. Atirei. As palavras de Camilo acabaram contaminando o ambiente da enfermaria. Os tristes enfermos foram tomados por vibrações negativas. Seus pensamentos retornaram à trágica cena do próprio suicídio. Oh, minha mãe, me ajude. Eu quero morrer. Socorro! Socorro! Eu não suporto mais tentador! Meu ouvido! Explodiu meu ouvido e continuo aqui vivo! Por quê? Mas o que está acontecendo aqui? Tenha calma, senhor Camilo. Venha comigo. Por favor, venha comigo. Precisa retornar ao leito. Senhor Jerônimo, não pode se exaltar assim. Está ardendo em febre. Deite-se aqui. Beba um pouco d'água. Alceste, o enfermo Mário Sobral precisa de um cobertor. Está com muita febre. Momentos depois, após acudirem aos angustiados hóspedes, os enfermeiros Alceste e Romeu conversaram com o Dr. Roberto de Canalejas em seu gabinete reservado. Impressionante, Dr. Roberto. Um incidente assim não era previsto. A maioria estava em pranto, a se debater em crises. Mas vocês não alertaram os enfermos sobre permanecerem em silêncio? Sim, mas creio que algum deles estimulou o diálogo. Ainda bem que chegamos a tempo. Senão todos os 10 estariam descontrolados. Pois, mais uma vez, repito a conduta que devem transmitir a todos os pacientes. No Hospital Maria de Nazaré, o enfermo, rodeado das vibrações positivas de seus enfermeiros e dirigentes, deve auxiliar o tratamento, conservando-se em silêncio. Não é aconselhável entreter-se em conversas de assuntos pessoais. O resultado pode ser desastroso. Sim, Dr. Roberto. Ficaremos mais atentos. E o Dr. Carlos, onde está? Na enfermaria onde ocorreu o incidente.
Senhores, convém repousarem. Procurem esquecer o passado, as recordações chocantes. Infringiram hoje um dos mais importantes regulamentos internos e não adianta alegar que não o conheciam. Como puderam perceber desde que chegaram, há letreiros luminosos em toda parte pedindo silêncio. Silêncio e discrição. Mas então, seremos punidos, Dr. Carlos? Desta vez não, Sr. Jerônimo. Mas uma reincidência implicará em punição por parte da diretoria. E que tipo de punição, se já estamos todos aqui punidos pelo passado? A transferência para o isolamento, Sr. Camilo. Se o que aconteceu agora há pouco se repetir, produzirá distúrbios de consequências imprevisíveis, não somente para o nosso estado geral, mas também para a disciplina hospitalar. Devo lhes dizer que as regras no isolamento são bem mais rigorosas e, confesso, desejo evitar que essa medida tão ríspida seja tomada. Desculpe-me. Estou envergonhado. Creio que acabamos nos envolvendo demais com nossas tristes histórias. Se depender de mim, tal incidente não se repetirá. Espero em Deus e confio nos senhores quanto a isso. De qualquer maneira, a partir de agora, um guarda do regimento de lanceiros está designado para o plantão nesta enfermaria. 15 minutos depois, um jovem enfermeiro fez sua primeira visita aos aposentos de Camilo e seus companheiros. Meus amigos, chamo-me Joel Steele. Sou, ou fui, como queiram, português nato, mas de origem britânica. Na verdade, o velho Portugal sempre foi muito querido ao meu coração. Jamais pude esquecer os maravilhosos dias em que fui acolhido em seu seio. Fui feliz em Portugal, mas depois o destino me arrastou para o país de Gales, berço natal de minha querida mãe, Doris Steele da Costa. E então, bem, chega de apresentações. É como compatriota e amigo que convido a todos ao centro cirúrgico. Lá farão os exames necessários porque neste momento se iniciam os trabalhos de cirurgia de seus perispíritos. Graças a Deus. Quando quiser. Estou pronto, meu jovem. Não desejo outra coisa desde muito tempo. Não imagina a dor que sinto, meu caro Joel. Não sabe o quanto esperava pela presença de um médico. Pois muito bem. Assistentes, levem os senhores Mário e Jerônimo nas macas. Pobres irmãos, o estado deles requer cuidado imediato. Os que estiverem em condições de caminhar serão acompanhados pelos enfermeiros. Podemos ir? Camilo e os demais enfermos saíram, amparados pelos braços fraternos dos assistentes. Ele pôde então distinguir algo desse magnífico hospital que ainda não havia notado. Não somente a arquitetura excelente, mas também o grandioso aparelhamento. Bem lembrado, Ivori. Um conjunto de peças extraordinárias, apropriadas às necessidades clínicas no plano espiritual. Pude perceber, mesmo com a visão comprometida, o elevado grau que atingiu a medicina entre nossos protetores, embora aquele local não representasse zona adiantada da espiritualidade. Médicos dedicados, com fisionomias bondosas, atendiam os necessitados. Entretanto, nem todos vestiam uniformes indianos. Muitos trajavam longos aventais brancos e transparentes, como umas túnicas especiais, de tecido fosforescente. Senhor Camilo, aqui chegamos ao pavilhão reservado aos trabalhos assistenciais. Transfiro os seus cuidados agora ao Dr. Roberto de Canalejas. Muito obrigado, Joel. Fico muito grato em revê-lo, Dr. Roberto. Eu estou aqui para ajudá-lo no que for possível, Camilo. Queira me acompanhar, por favor. O senhor precisa fazer minuciosos e importantes exames. Meu pai, o Dr. Carlos e Ruaendo, nosso cirurgião, também vão lhe prestar assistência. Entra, Camilo. Estávamos esperando pelo senhor. Já conhece o Dr. Ruaendo? Boa tarde. Boa tarde. Fique à vontade. Vou ajudá-lo a deitar-se. Na hora seguinte, recebi intenso socorro físico e espiritual.
justamente nas regiões do meu corpo terreno que foram dilaceradas pelo projétil. Os aparelhos faríngico, auditivo, visual e cerebral estão bastante comprometidos. Uma indefinível sensação invadiu a minha mente durante aquele estranho tratamento. Era como se eu possuísse um segundo corpo, um modelo do que foi destruído pelo suicídio. Como se eu fosse duplo e o segundo corpo, mesmo possuindo a capacidade de ser indestrutível, sentisse ainda as dolorosas vibrações do primitivo. Preparar sondagem de luz. Serão necessários muitos banhos magnéticos. Ativar bálsamos purificadores. Assistente, faremos agora as intervenções de substâncias luminosas, extraídas dos raios solares. Envolvido em aparelhos luminosos além da compreensão humana, permaneci sob os carinhosos cuidados do velho Dr. Carlos de Canalejas e do cirurgião hindu. Enquanto isso, o jovem Dr. Roberto observava a tudo, pois encontrava-se ainda em aprendizado na medicina local. Força, Camilo. Confie no futuro. Tenha esperança no supremo amor de Deus, meu irmão. Sinto-me envergonhado, meus amigos, por causar trabalho tão árduo a vocês, abnegados servos do bem. Não se envergonhe por admitir que cometeu um erro e pretende redimir-se, Camilo. Nosso devotamento será profundo, até que desapareçam do seu físico astral as correntes magnéticas com o seu corpo enterrado no túmulo. Isso está lhe causando intenso desequilíbrio. Tem razão, Roaendo. É que o corpo astral, isto é, o perispírito, também conhecido como físico espiritual, não é uma abstração, figura etérea como supunham. Ele é, Senhor Camilo, ao contrário disso, organização viva, real, núcleo das sensações. E nessas sensações repercutem-se todos os acontecimentos impressionantes à mente e que afetam o sistema nervoso. E já que nesse envoltório da alma persiste também uma matéria, existe a possibilidade de este adoecer, ressentir-se. Estou certo, meu pai? Exatamente, Roberto. Afinal, mesmo de natureza indestrutível, a matéria nesse estado é também muito sensível, não podendo suportar sem grandes distúrbios a violência de um suicídio. Sinto-me ainda confuso com seus métodos e essas estranhas explicações sobre o meu estado. Mesmo com tantos cuidados médicos, crescem minhas dúvidas, Dr. Carlos. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro, cheguei a acreditar que morrera. Ah, sim. E que minha alma condenada sofria nos infernos as loucuras praticadas na vida. Agora, porém, mais sereno e internado num bom hospital como esse, novas incertezas inquietam o meu espírito. Pois então nos diga, amigo Camilo, o que o aflige? Não é possível que eu tenha morrido. Isso seria morte, seria vida. Mas afinal, onde me encontro? O que aconteceu? Estou sonhando? Morri ou não morri? Estarei vivo ou morto? Não, meu amigo, não morreu. Não morrerá jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. Mas então o que houve comigo? O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com seu corpo físico terreno, aniquilado precocemente por um ato desorientado. Não estava vivo? A vida não residia naquele seu corpo físico terreno, e sim neste, que vê e sente no momento. O espírito, portanto. Este é o que realmente sofre, vive, pensa e traz a qualidade sublime de ser imortal. O outro, o de carne, foi apropriado apenas para o uso durante sua permanência na Terra e já desapareceu sob a pedra de um túmulo. Ainda não compreendo. Tudo está muito nebuloso. Fique calmo, Sr. Camilo. Compreenderá melhor à medida que for se restabelecendo. Camilo foi levado de maca rumo à enfermaria. Seu estado requeria repouso. Serviram-lhe uma sopa reconfortante. Deram-lhe água cristalina e balsamizante. Obedecendo à caridosa sugestão de Roberto, procurou adormecer. No entanto, as palavras profundas do cirurgião hindu ainda ecoavam em sua mente atormentada.
A vida não residia no corpo físico terreno que destruiu, mas sim neste espírito que vê e sente no momento, o qual traz a qualidade sublime de ser imortal. O tempo passava. Não tínhamos notícias de nossas famílias nem dos amigos. Profundas saudades amarguravam nossos corações. Oh, minha amada esposa, não imagina quanta saudade. O que foi fazer comigo, meu amor? Como pude abandoná-la assim? Paciência, amigo Camilo. Esse mal-estar é passageiro. Difícil suportar, Joel. É muito doloroso estar longe para sempre dos entes queridos. A tendência é que a situação se suavize, Camilo. Tenha calma. Mas não posso ao menos rever minha esposa ou saber o que se passa com meus filhos? Sim, existe permissão para os hóspedes receberem visitas mentais, desde que sejam mensagens emanadas do mais puro amor. Apenas votos fraternos de paz e felicidade futuras e que provenham dos entes queridos deixados na terra ou dos simpatizantes. Até mesmo das moradas espirituais mais elevadas é possível receber mensagens, mas apenas daqueles que o amem, que se interessem pelo seu restabelecimento e progresso. Mas então não posso me comunicar, responder às mensagens? Não, ao menos por enquanto. E como posso recebê-las? Desde que tais pensamentos fossem irradiados por vibrações positivas, eles eram transmitidos por meio bastante curioso e eficiente, o qual, na ocasião, deixou Camilo perplexo por causa de seu desajuste espiritual. Mas voltemos às explicações dos doutores. Camilo, não sei se já notou, mas existe em cada dormitório um aparelho bastante sofisticado. Ele é feito de substâncias eletromagnéticas que acumulam altíssima potência de atração, seleção, reprodução e transmissão. Esse aparelho reflete em sua face espelhada quaisquer imagens e sons que caridosamente a ele forem dirigidos. Quando de um coração generoso emanarem vibrações fraternas pelas imensidões do espaço, invocando graças na oração à sua alma atormentada, você será imediatamente informado por luminosidade repentina. Por intermédio dela, será capaz não somente de ouvir a oração, mas também de ver a imagem de quem está falando. Mas isso é um sonho, um milagre. Agora tudo parece estranho e impossível à sua mente ainda confusa. Mas com o tempo compreenderá, Camilo, que é algo bastante natural, até comum nas esferas espirituais educativas. Ficará surpreso, meu amigo. Haverá momentos em que pessoas a quem nem sempre percebia como amigos leais surgirão no espelho magnético, enquanto outras, a quem sempre tratou com gratidão e amor, raramente ou jamais aparecerão. Poderei assim saber o quanto pensam a meu respeito, conhecer as súplicas dirigidas à providência divina, enfim, todo o bem que me possam desejar ou a meu favor praticar? Sim, Camilo. Mas lembre-se, tal acontecimento é raríssimo em quase todo o hospital. Como lhe dissemos, esse aparelho só é capaz de registrar as invocações sinceras, emitidas no momento da verdadeira prece. Ah, mas não desanime, hein? Esse fantástico aparelho revelará que é lembrado com frequência por habitantes do além. Habitantes do além? Quais? Meus familiares que já morreram? Amigos que já partiram antes de mim para o mundo espiritual? Não, por enquanto não, Camilo. São habitantes de outras zonas astrais, como de outros locais de nossa própria colônia. Chegarão fraternos votos de paz, conforto amistoso, encorajamento para os dias futuros. Da Terra, discípulos de Jesus também se reúnem todos os dias, unidos em orações caridosas em favor dos enfermos que aqui se encontram. Irão visitá-los frequentemente através de correntes mentais vigorosas. Um bálsamo para nossas almas esquecidas. E além disso, caravanas fraternas, provindas de zonas espirituais mais favorecidas, virão confortá-lo com sua piedosa solidariedade. Certamente fará sinceras e duradouras amizades, pois o princípio dessas caravanas é baseado na fraternidade cristã, amigo Camilo. Fico imensamente grato por tanta dedicação de pessoas que nem conheço, meus caros Joel e Roberto. Mesmo assim, oh Deus,
Como ficaria feliz em poder rever minha mãe, meu pai, meus velhos amigos que se foram há tempos. Eu devo ser realista, Camilo. Só daqui a muito tempo será permitido receber as visitas dos entes que lhe precederam no túmulo. Mesmo assim, serão aproximações rápidas. Mas por que tamanha tortura? O suicida está para a vida espiritual como o presidiário condenado está para a sociedade terrena. Não tem regalias normais. Vive a cumprir pena, onde não é lícita a presença de ninguém, a não ser dos seus educadores, além dele próprio. Por causa de seu estado vibratório tão precário, não conseguirá afastar-se do seu pequeno círculo até que os efeitos da brutal infração sejam totalmente exterminados. Esta é a lei, Camilo. Dias depois, em certa manhã... Bom dia, meus amigos. Como se sentem? Bom dia, Dr. Roberto. Aqui devemos confortadora visita logo ao nascer do sol. Bom, eu venho convidar a todos para uma importante reunião à tarde. Na ocasião, irão conhecer o diretor do Departamento para Esclarecimentos de Interesse Geral. Não quero comparecer. Estou indisposto. O que irão fazer? Prender-me por acaso? Jerônimo, o que é isso? Veja como fala com o doutor. Não o estou reconhecendo. Não se intrometa, Visconde Botelho. Não quero ir e pronto. Não sou obrigado a obedecer por um simples fato. Estou hospitalizado, doente, além do que agora não me interessa outra coisa a não ser notícias da minha família.